Olá! Ela não teve medo dos desafios. A professora Irene Reis da Silva enfrentou muitas dificuldades para exercer sua profissão na escola da comunidade do Rio Forquilhas, no município de São Pedro de Alcântara, em Santa Catarina. Nem a distância, nem o frio, nem a barreira da língua fizeram com que ela desistisse. Essa história é contada no curta A Professora em uma Comunidade Alemã, realizado pela própria Irene e que nós vamos ver hoje aqui no Revelando os Brasis. Professora, escritora e agora também roteirista e diretora, é com o maior prazer que nós vamos receber aqui no estúdio a Irene, para a gente conversar sobre essa produção que vai ser exibida daqui a pouco. Oi, Irene, prazer estar aqui. O seu filme conta uma fase da sua vida, é autobiográfico, certo? Quando foi que você percebeu que a sua história dava um filme? Foi quando eu vi o edital do Revelando os Brasis. A primeira ideia que eu tive foi de contar essa história, porque essa história se passa numa comunidade que é um pedaço do Brasil. Como é que você chegou naquela escola, naquela comunidade? Eu tinha me formado no magistério, era recém-formada e surgiu a oportunidade de trabalhar nessa cidade. Ela fica a 17 quilômetros da minha residência, é estrada de chão. Eu aceitei o convite de trabalhar lá nessa escola. A intenção era ir de moto e retornar todos os dias. Só que a moto era muito antiga, ela não resistiu esse trajeto e eu acabei tendo que ficar lá, morando de pensão, numa casa de 2 pessoas, amigas, casal de alemães. Quando você chegou lá, eles já te acolheram? As primeiras vezes eu fui com a moto. Quando a moto não foi mais possível ir com a moto, que ela não resistiu, fomos a pé, eu fui a pé. 12 quilômetros? 12 quilômetros. Na verdade, são 17 quilômetros, incluindo o ônibus e o trajeto a pé, né? Era 1 hora. A gente tinha que caminhar da onde o ônibus parava até a escola. E para mim era o inverso. Eu tinha que ir para a comunidade de manhã e retornar à noite. Então não tinha como retornar todos os dias. E acabei dormindo na escola. No dia seguinte, fui na casa desse casal pedir café, né? Como mostra no filme, né? E eles me ofereceram a pensão. Aí você ficou lá o tempo todo? Fiquei lá e foi ótimo. Eu me sentia lá muito bem porque era acolhida como se fosse uma pessoa da família, né? Foi muito difícil fazer esse filme? Como é que foi? Quando você resolveu fazer? É cansativo, porque é uma experiência nova e como que eu vou dizer, querendo aproveitar para fazer as locações, por exemplo, quando eu fiz as gravações na casa do seu Saturnino e da dona Rosalina, eu quis fazer tudo no mesmo dia. Até São os dois que te hospedaram na casa. Exatamente. Então, aquele dia, assim, foi cansativo porque a gente ficou várias horas, né? Ficamos várias horas gravando, mas é uma experiência magnífica. Os personagens que você chamou para te interpretar, atriz, tal, eles já eram atores, atrizes, ou você pegou na comunidade pessoas que poderiam fazer? Ou como foi essa escolha? Todos os personagens, todo o elenco são pessoas que tiveram a primeira experiência. Todo o elenco. A atriz principal é a minha filha. Ela tinha 4 meses quando eu fui trabalhar nessa comunidade, ela ficou com a minha mãe e hoje ela fez o meu papel. As crianças foram da escola, da comunidade, não da comunidade, porque hoje São Pedro de Alcântara é município e foi concentrado 3 comunidades numa única escola. Que é a mesma escola que você... Não foi a mesma escola, aquela escola já foi demolida. E as crianças mantêm as mesmas características, eles vão para a escola ainda falando alemão, aprendem português na escola. E tem muitas crianças que são filhos de ex-alunos meus. Ô Irene, como é que foi dirigir sua filha? Foi fácil? Foi fácil. Ela no início não queria fazer o papel. Ela é meia... Você obrigou? Não obriguei, mas eu tive que convencê-la. Ela não queria, estava tímida, né, para fazer o papel, eu nunca tinha feito, achou que não iria dar conta. Mas depois ela aceitou, consegui convencê-la e foi ótimo. Eu, particularmente, ela me surpreendeu. Que bom, me surpreendeu. Né? E ela disse que agora ela sabe o quanto é difícil ser atriz. A partir dessa experiência, ela teve essa noção. Como foi reunir essas pessoas que fizeram os depoimentos, os seus alunos mesmo? Como é que foi? Foi fácil? Você mantinha contato com eles? Não, eu não mantinha. Inclusive, teve alunos que eu cheguei lá e eu não conheci mais. E nem eles me conheceram, né? Quando eles souberam do filme, ficaram super felizes e se prontificaram a colaborar. Foi ótimo. E muitos deles ainda moram na comunidade. Isso que é interessante. E alguma dificuldade, alguma coisa que tenha te dado
tenha passado um sufoquinho lá? Não, tudo certo, tudo correu mil maravilhas. Não, sempre tem alguma dificuldade. Atrasou um dia, estava tudo programado para começar um dia antes, mas devido a problemas de trajeto, atrasou um dia as gravações, daí eu tive que improvisar. Não consegui avisar a tempo as crianças, porque eu só fiquei sabendo à noite. E as crianças não tinham como avisá-los porque eles não têm a maioria não tem telefone em casa e as aulas já tinham encerrado. E o que eu fiz? Eu fui normalmente, eles achavam que eu iria começar a gravar e eu cheguei lá dizendo que precisava fazer mais um ensaio, que a gravação ia começar no dia seguinte. A imagem da criança que leva uma maçã para a professora é clássica. Não sei quanto a vocês, mas eu me lembro da admiração que eu tinha pela minha primeira professora, tia Lúcia, eu nunca vou esquecer. Isso é muito bom, porque o interesse pelo mundo do conhecimento começa ali, naquela relação. Agora, será que você imaginava, Irene, que encontrar uma escola onde algumas crianças só falavam alemão? Isso foi um desafio. Trabalhar com crianças que não entendiam o que eu falava. Mas, com o passar do tempo, no final do ano, né, depois de alguns meses, eles já conseguiam se comunicar. Mas no início, no primeiro mês de aula, foi realmente um desafio. A conversa entre eles era em alemão. Então, ficava aquela dúvida, né, do que eles estavam falando. Porque quando entre eles conversavam alemão. Na hora do intervalo ou durante uma atividade, quando um queria explicar para o outro, num trabalho envolvendo mais alunos, eles se comunicavam em alemão. Na casa do seu Saturnino também, entre eles conversam em alemão até hoje. É uma característica muito interessante dessa comunidade. Então, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente conversa mais sobre o filme A Professora em uma Comunidade Alemã. É rapidinho. Hoje eu converso com a Irene Rios da Silva, professora e realizadora do curta A Professora em uma Comunidade Alemã, aqui no Revelando os Brasis. Só que no seu caso, os alunos não levavam maçãs, eles levavam... Laranjas, porque tinha uma plantação de laranja, é isso? Eles cultivam laranja na comunidade, cultivam para o seu gasto. Tem algum momento no filme que você queira chamar a atenção para a gente ficar bem atento? Alguma passagem? Sim, o final do filme é a última cena que fala das crianças que tinham que, após a 4ª série, tinham que abandonar o estudo porque não tinham que ir para a roça. Então eu consegui colocar essa cena e o ator, ele interpretou muito bem o menino que fez esse papel. Eu consegui, eu acho que, passar essa dificuldade para as pessoas com essa cena. E depois da cena tem um depoimento dos alunos, dos ex-alunos, falando também disso, né, dessa vontade de continuar estudando e da questão de não poder estudar mais, né? Você se emocionou quando você reviu essas pessoas? Como foi? É uma sensação inexplicável poder rever e perceber que eles ainda têm todo esse carinho ainda comigo. O casal de idosos eu costumo visitá-los de vez em quando, mas os ex-alunos, como eu já havia falado, eles... eu não tinha visto mais eles, né? Então foi muito bom. Muito bom mesmo. Ô Irene, conta pra gente, tem algum projeto aí guardado? Essa experiência que eu tive no Revelando Brasis, ela não vai ser à toa. Eu pretendo continuar no audiovisual, inclusive já escrevi no edital para a elaboração de um roteiro para um curta, e assim que tiver projetos e editais, que eu tiver a oportunidade de escrever, eu vou continuar me inscrevendo para continuar nessa área. Foi mordida pelo bichinho do cinema. Fui mordida. E já tem uma história? A história que eu escrevi para esse edital também é de São Pedro de Alcântara, é sobre a colonização alemã. Porque em 2009 faz 180 anos da colonização alemã de São Pedro de Alcântara. Então a cidade vai estar em festas. E eu aproveitei esse momento e coloquei no roteiro a ideia, né, para fazer o roteiro sobre isso. A intenção é pesquisar fatos que aconteceram na colonização, naquela época, em 1829, e fatos que aconteceram em 1929, no centenário da colonização. É isso aí, agora chegou a grande hora, Irene. Vamos ver o filme A Professora numa Comunidade Alemã e tenho certeza aprender muito com essa história. A gente se vê no próximo Revelando os Brasis. Até já. Muito obrigado pela participação, que mãozinha gelada.